O que é bom? Tudo que eleva o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. Friedrich Nietzsche. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que pessoas que exigem honestidade em suas vidas pessoais de repente aplaudem líderes que elas sabem que são desonestos? Por que a demonstração de força muitas vezes nos atrai mais do que a integridade? Pense naquele prefeito carismático que desvia fundos, mas constrói uma ponte vistosa e é reeleito com folga. Pense no CEO implacável que esmaga a concorrência com táticas antiéticas, mas é celebrado como um visionário na capa das revistas. Isso não é um acidente, não é um erro de julgamento. É uma escolha. Pesquisadores de Harvard e da Universidade de Chicago descobriram que, em muitas regiões, até 40% dos eleitores apoiam conscientemente um político que sabem ter um histórico de corrupção. A justificativa? Ele pode quebrar as regras, mas pelo menos ele faz as coisas acontecerem. Essa justificativa, essa preferência pela força sobre a virtude, é a chave. E ela revela uma verdade sombria sobre a natureza humana. Uma verdade que não está nas manchetes dos jornais, mas nos escritos de um filósofo que ousou olhar para o abismo da nossa psicologia há mais de um século. Hoje, vamos entender por que adoramos líderes corruptos. E a resposta não tem a ver com política, tem a ver com poder, vingança e as necessidades mais primitivas da nossa alma. Friedrich Nietzsche fez uma das observações mais radicais sobre o ser humano. Nosso principal impulso não é a busca pela felicidade, pelo prazer ou mesmo pela sobrevivência. É o que ele chamou de vontade de poder. Mas não entenda mal. Poder para Nietzsche não é simplesmente dominar os outros. É a necessidade fundamental de exercer controle sobre a própria existência, de impor nossa vontade sobre o caos, de sentir que podemos moldar nosso ambiente e nosso destino. É o sentimento de expansão, de superação, de crescimento. Quando sentimos que temos controle sobre nossas vidas, em nossa carreira, em nossos relacionamentos, sentimos essa vontade de poder satisfeita. Mas o que acontece quando perdemos esse controle? Quando nos sentimos impotentes, pequenos, à deriva em um mundo que não entendemos e não podemos influenciar, nossa vontade de poder fica faminta. E é nesse momento que nos tornamos vulneráveis. Surge então um líder que parece ser a encarnação do controle. Ele não hesita, ele não tem dúvidas, ele quebra as regras que nos prendem, ele age com uma certeza que não temos, ele exala poder. E aqui está o segredo psicológico. Ao nos alinharmos com ele, sentimos um poder vicário. Não somos nós que estamos no controle, mas ele está, e ele é um de nós. A força dele se torna nossa força. A vitória dele é a nossa vitória. É o mesmo mecanismo de um torcedor fanático. Ele não marcou o gol, mas grita: "Nós vencemos!". A corrupção do líder se torna um detalhe irrelevante, talvez até uma prova de sua força. Ele é tão poderoso que está acima da lei, acima da moralidade comum que se aplica a nós mortais. A psicóloga Jennifer Whitson demonstrou em 2008 que pessoas privadas de controle são muito mais propensas a ver padrões onde não existem e a endossar teorias da conspiração. Da mesma forma, elas gravitam em torno de líderes que projetam certeza absoluta. Não estamos escolhendo um administrador. Estamos escolhendo um avatar para nossa própria vontade de poder frustrada. Pense bem, quando foi a última vez que você admirou alguém por conseguir resultados, mesmo sabendo que os métodos foram questionáveis? Nesse momento, você não estava julgando a moralidade dele. Você estava saciando uma sede profunda por controle. Nietzsche argumentava que, ao longo da história,
duas moralidades fundamentalmente opostas lutam pelo controle da alma humana. A primeira é a moralidade de escravo. Nascida entre os oprimidos, os fracos, os impotentes, ela valoriza tudo o que alivia o sofrimento. A compaixão, a humildade, a paciência, a igualdade. Nessa visão de mundo, os poderosos e dominadores são maus, enquanto os humildes e mansos são bons. É a moralidade que domina nossas religiões e nosso discurso público. Publicamente, todos nós defendemos a moralidade de escravo. Louvamos a gentileza, condenamos a arrogância. Dizemos que todos são iguais. Mas, por baixo dessa superfície, pulsa a outra moralidade, a moralidade de senhor. A moralidade da aristocracia, dos guerreiros, dos nobres. Para o senhor, bom é tudo o que afirma a vida e a vontade de poder. Força, coragem, ambição, excelência, domínio. Mal é tudo o que é fraco, medroso, pequeno, comum. E aqui está a nossa grande hipocrisia. Nós condenamos a exploração de segunda a sexta, mas no fim de semana maratonamos séries sobre bilionários impiedosos e ficamos secretamente fascinados por sua astúcia. Nós dizemos que queremos líderes éticos e ponderados, mas nossos olhos brilham para o candidato que fala grosso, bate na mesa e promete esmagar seus inimigos. O líder corrupto mais forte é a manifestação pública da moralidade de senhor que secretamente admiramos. Ele não pede desculpas, ele não se curva às convenções. Ele define o que é bom a partir da sua própria força. Quando seus apoiadores dizem, pelo menos ele é forte, eles não estão cometendo um erro lógico. Eles estão revelando quais valores, no fundo, eles realmente priorizam quando se sentem ameaçados. Um estudo de 2019 no Journal of Personality and Social Psychology confirmou essa contradição. Participantes que diziam valorizar a igualdade ainda assim classificaram indivíduos dominadores e sedentos por poder como líderes mais carismáticos e eficazes. Essa dualidade não vive dentro de você? A parte que quer um mundo justo e gentil e a parte que, em momentos de crise, anseia por um líder que simplesmente resolva o problema, custe o que custar? O líder corrupto prospera nessa nossa contradição. Talvez o conceito mais poderoso de Nietzsche para entender nossa era seja o de resentment. É uma palavra francesa que significa mais do que simples ressentimento. É um veneno psicológico, uma condição que nasce da impotência contínua. É uma mistura de inveja, raiva reprimida e um desejo de vingança que não pode ser expresso diretamente. É o sentimento de alguém que foi injustiçado, mas é fraco demais para revidar. Então, esse sentimento apodrece por dentro. O homem prefere querer o nada a não querer de modo algum, escreveu Nietzsche. Em termos simples, os seres humanos preferem a destruição ativa a se sentirem completamente impotentes. Agora, imagine uma comunidade que se sente esquecida, ignorada pelas elites culturais, abandonada pela economia global. Eles veem outros prosperando enquanto eles definham. O resentment cresce. E então chega um líder que faz algo que ninguém mais fez. Ele aponta para os mesmos inimigos que essa comunidade odeia. Ele não oferece políticas complexas, ele oferece vingança. Ele promete punir as elites, humilhar os especialistas, destruir as instituições que os fizeram se sentir pequenos. Este líder se torna o veículo para todo o resentment acumulado. Sua corrupção? Irrelevante. Seus ataques à democracia? Bônus. Cada norma que ele quebra é uma vitória para aqueles que se sentiam presos pelas normas. Cada inimigo que ele ataca é uma catarse para a raiva reprimida de seus seguidores. A cientista política Catherine Kramer, em seu trabalho de campo, revelou exatamente isso. Eleitores em comunidades rurais apoiavam políticas que, objetivamente, iam contra seus interesses econômicos, simplesmente porque essas políticas puniam as elites urbanas que eles culpavam por sua situação.
O ganho emocional de ver o inimigo sofrer era maior do que a perda material. Não estamos falando de cálculo político, estamos falando de psicologia tribal e visceral. O líder corrupto não é eleito para construir, ele é eleito para queimar o que existe. E para aqueles cheios de resentment, o fogo é lindo. Somos criaturas tribais. Nossa sobrevivência evolutiva dependeu da coesão do grupo. Nietzsche chamou essa nossa necessidade profunda de consenso e pertencimento de instinto de rebanho. Esse instinto é poderoso. O medo de ser excluído do nosso grupo, da nossa tribo, é muitas vezes maior do que o nosso compromisso com a verdade ou a ética abstrata. O líder corrupto e populista é um mestre em explorar isso. Ele se posiciona não como um indivíduo, mas como a voz do rebanho. Eu sou vocês, ele diz. A partir desse momento, qualquer ataque a ele se torna um ataque à tribo. Questioná-lo é trair o grupo. Defender a verdade contra a narrativa do líder é se tornar um pária. O custo social se torna alto demais. Mas há outra camada, ainda mais profunda. Nietzsche escreveu: liberdade é a vontade de ser responsável por si mesmo. A verdadeira liberdade é um fardo pesado. A responsabilidade de tomar decisões complexas, morais, financeiras, políticas em um mundo incerto, é exaustiva. E, secretamente, muitas vezes desejamos que alguém simplesmente nos diga o que fazer. O psicólogo Erich Fromm chamou isso de fuga da liberdade. O líder autoritário e corrupto oferece essa fuga. Em meio à complexidade do mundo moderno, ele surge e diz: é simples, os inimigos são eles, a solução sou eu. Deixem tudo comigo. Essa promessa é um alívio psicológico imenso. É a permissão de parar de pensar, de parar de se preocupar. A corrupção dele é o pequeno preço a pagar pela paz de espírito de não ter que carregar o peso da responsabilidade. Ele nos oferece a liberdade da liberdade. Então, estamos condenados a este ciclo sombrio? Destinados a seguir demagogos que exploram nossas fraquezas? Nietzsche, apesar de seu pessimismo, acreditava na superação. E a história nos mostra que é possível. Veja a África do Sul pós-apartheid. Era um caldeirão de ressentimentos, um cenário perfeito para um ciclo de vingança. Mas, sob a liderança de Nelson Mandela, o país escolheu um caminho diferente. A Comissão da Verdade e Reconciliação não negou a dor nem o desejo de vingança. Ela o reconheceu, o ouviu e o canalizou para a cura, não para a retribuição. Veja a Islândia após a crise financeira de 2008. Sentindo-se traídos por uma elite corrupta, os cidadãos não buscaram um salvador autoritário. Eles mesmos se tornaram a força da mudança, cercando o parlamento, forçando renúncias e reescrevendo sua Constituição. O que esses exemplos nos ensinam? Que a saída não é negar nossos instintos sombrios, mas encará-los de frente. A resistência começa com a autoconsciência. Começa com a pergunta: por que eu estou apoiando essa pessoa? É por seus méritos e planos? Ou porque ela satisfaz meu desejo por poder, minha sede de vingança, minha necessidade de pertencer ou meu medo da responsabilidade? Nietzsche nos desafia a nos tornarmos quem somos, a assumir a responsabilidade por nossos impulsos, a transformar nossa vontade de poder não em adoração a um líder, mas em maestria sobre nós mesmos. No final, a adoração a líderes corruptos diz muito pouco sobre eles e tudo sobre nós. Eles são apenas espelhos que refletem as partes de nossa própria psicologia que preferimos não ver. Eles existem porque nossa vontade de poder está frustrada. Eles prosperam porque nosso ressentimento busca um alvo. Eles nos lideram porque temos medo de liderar a nós mesmos.
O líder que você admira ou despreza não é o ponto final da análise, é o ponto de partida. Ele não é um reflexo do estado do mundo, é um reflexo de você. A minha pergunta para você é: qual dessas forças psicológicas, a vontade de poder, o ressentimento, o instinto de rebanho, você mais enxerga operando no mundo hoje? Deixe sua reflexão nos comentários. Vamos usar este espaço não para acusar, mas para entender. E se este vídeo te forçou a olhar para o abismo, compartilhe com alguém que não tem medo de fazer o mesmo. E inscreva-se para mais jornadas pela filosofia codificada da nossa realidade. Até a próxima. E lembre-se, o poder mais perigoso que damos a um líder é o poder de não ser questionado.